O Brian, nesse momento, não vem para o Vasco da Gama. Essa negociação continua aberta, mas quem sabe para ele vir no meio do ano. Algo também que não é concreto, depende muito como vai estar a situação tanto do Vasco quanto do América do México. E como a gente trouxe também, na última quarta-feira, o Vasco já tinha alguns nomes mapeados em negociações nessa semana, para caso a situação do Brian Rodrigues não tivesse andado, digamos assim. Dois nomes vocês já conhecem, que é o Lloyd Augusto e também o Rony. O Rony é um jogador que estava praticamente acertado para se transferir para o futebol do Catar, se não me engano, e essa documentação acabou atrasando. E o Vasco, desde o início de toda a negociação do Rony, o Rony negociou com o Fluminense, o Rony negociou também com esse time do Catar, o Rony negociou com o Santos. A todo momento o Vasco esteve em contato com o empresário do Rony e também com pessoas do Palmeiras. Para quê? Se sobrasse uma oportunidade de mercado, se o Rony não decidisse sua vida com uma venda ou algo do tipo, o Vasco estaria ali disposto a negociar com o Rony. Então hoje o Vasco vem tentando buscar um acerto salarial com o Rony, seja com o Palmeiras pagando uma parte pelo empréstimo, uma parte do salário, e o Vasco pagando a outra parte, ou até mesmo com uma compensação financeira e o Vasco da Gama pagando um salário mais viável para o Rony. Então é um jogador que o Vasco da Gama segue negociando, segue conversando com o staff dele e também conversando com o Palmeiras para uma possível negociação. O outro jogador, a gente trouxe o Lloyd Augusto, é um atleta que o Carille já tinha aprovado, que acredita que ele tenha condições de fazer parte desse elenco justamente por ter características diferentes do Adson. Então o Vasco segue negociando, ainda não tem nada certo, mas é um jogador aprovado pelo Fábio Carille que pode chegar também. E tem um outro jogador que seria de fato o ponta titular, o cara escolhido para, digamos assim, ocupar essa vaga de negociações do Brian Rodrigues, que o Vasco já vem negociando, está aguardando algumas respostas para o final de semana. Eu não consegui o nome desse jogador e vocês sabem, eu não gosto de ficar especulando, eu só consegui algumas informações dele, então eu não vou me estender nesse nome. O que eu posso garantir para vocês, pelo que as pessoas me disseram, pelas fontes que eu vi que me disseram também, é que muitas pessoas dentro do Vasco defendem até que é um jogador mais pronto, é um jogador que conseguiria contribuir para o Vasco definitivamente no momento que ele chegasse. É um atleta que já foi testado na Europa, que está no mercado europeu, que está no mercado de primeira prateleira do futebol europeu, joga num time que muita gente conhece de fato, mas nesse momento o Vasco da Gama está aguardando duas respostas para poder avançar nessa negociação que já está acontecendo com esse ponta, e em breve a gente vai trazer aqui o nome para vocês de forma mais concreta, digamos assim. Então o que eu posso dizer para vocês, assim como eu já tinha falado na última quarta-feira, é que apesar da negativa do Brian, que tinha um tempo de resposta até hoje, o Vasco da Gama negocia com mais 3 nomes aí, para justamente ocuparem esse setor ofensivo do Cruz Maltino. Então, o Vasco venceu ontem, hein, Rafa? Segue invicto na temporada. São 6 jogos sob o comando do Fábio Carille e 3 vitórias como a de ontem. Exatamente, e vocês falavam há pouco sobre o fracasso de público nesse início do Campeonato Carioca. Ontem até que o público foi bom em São Januário, jogo 7 da noite, uma chuva tremenda aqui no Rio de Janeiro, e pouco mais de 13.500 torcedores compareceram para acompanhar mais uma vitória, a terceira seguida, sob o comando do técnico Fábio Carille, como elenco principal, 1-0 para cima do Maricá. Até então a sensação do Campeonato Carioca, liderava a competição em 5 rodadas e agora é o terceiro colocado lá, o time da região dos Lagos, que é o estreante da primeira divisão do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. O gol marcado pelo Paulo Henrique, um golaço aos 24 minutos do segundo tempo, limpando 3 marcadores. Esse resultado acabou mantendo o Vasco na condição de único time invicto do campeonato, e agora é o vice-líder com 12 pontos, está atrás do Volta Redonda, que é quem lidera o campeonato. E curiosamente, os dois times se enfrentam no próximo sábado às 4h30 da tarde, lá em Cariacica, no Espírito Santo, com promessa de casa lotada. O Vasco tem muita torcida no Brasil inteiro e no Espírito Santo não é diferente. Ontem, algumas estreias, como por exemplo do Lucas Freitas, zagueiro que foi titular pelo lado esquerdo, e do Lucas Zucarello, garoto da base, foi destaque na Copinha de 2025, entrou no segundo tempo, trocou passes com o Payet, não só passes, como também alguns cumprimentos em campo, e após o jogo, o técnico Fábio Carille falou sobre a partida em si e também sobre Dimitri Payet. 23 dias hoje de trabalho, 6º jogo do campeonato, dividindo o grupo, uns jogaram o primeiro jogo, outros não, e você vem numa sequência de quinta, domingo e quarta, e já tem sábado, né? Não é fácil, você quer dar conjunto, mas você tem que pensar na temporada, tem que pensar na saúde dos jogadores,
Então não é laboratório, não. Conheço a maioria desses jogadores, se não trabalhou comigo, acompanho, né, que é o nosso trabalho de acompanhar. E tem muita coisa para melhorar, muito feliz com esse início e sabendo que tem que melhorar com vitória, melhor ainda, né? Vai passando confiança para o grupo e a gente mostra que está no caminho certo, um grupo muito interessado todos os dias ali. É um jogador experiente que sabe cortar caminhos, né? Conversei com ele ali na parada técnica, falou que estava bem, né? Depois no final ali eu senti que ele caiu, mas tem um espírito guerreiro. A gente procurou fazer outras ali para potencializar ele. Provavelmente no sábado é difícil ter ele por ter jogado 90 minutos hoje. Daqui 3 dias tem outro jogo, um cara indo para 37 anos, é isso? Né? Então a gente tem que ter esse cuidado, principalmente nesse início, para que a gente esteja com o grupo o tempo todo à nossa disposição. Lembrando que ontem foram preservados 6 titulares, né, da partida contra a equipe do Maricá. Os 2 zagueiros, o João Vitor e o Lucas Oliveira, e 4 jogadores do meio campo para frente. Jair, Paulinho, Felipe Coutinho e Alex Teixeira. Os outros 3 titulares que começaram no banco entraram. Paulo Henrique fez o gol, Piton e também o Tietê entraram ao mesmo tempo, todos aos 17 do segundo tempo. E só 2 titulares jogaram do início ao fim, o Verrete e o Léo Jardim. Esses se mantiveram na equipe base que ontem enfrentou o Maricá. Dos grandes, o Vasco é quem tem a melhor campanha até aqui no Campeonato Carioca e também aquele que é o último a estrear um clássico na competição. O Vasco vai enfrentar o Fluminense somente na 8ª rodada, ou seja, no meio da semana que vem. Bruno. Tá bom, Rafa. Obrigado, viu? Boa sequência de trabalho aí pra você. Como é esse bom início de sequência do Fábio Carilli no comando do Vasco, Marra? E é interessante, Bruno, a gente perceber que tem que tomar muito cuidado com o início da temporada. No jogo contra o Madureira, que foi da semana passada, que foi aquela imagem marcante do Coutinho entrando com os meninos, a gente percebia que o time tinha qualidade e que se defendia tendo a bola. Mas a gente percebia também, cadê o lado? Porque o Verrete não tocava na bola. Ele precisa ser abastecido para tocar na bola. Na semana passada, já teve gol de lateral, assistência de lateral e ontem, gol de lateral. Então, passo a passo. E o Carilli tem mostrado essa tranquilidade para tocar o trabalho. Ele não está esperando todo o trabalho em um dia. Ele está entendendo que é passo a passo. E foi o que aconteceu com o Corinthians de 2017. Não estou prometendo título para ninguém, mas estou falando, o time tem evoluído. O que era um problema já está aparecendo como solução. Você, Jailson, tinha elogiado o Paulo Henrique, que entrou no jogo, não foi contra a Portuguesa? E ontem ele fez aquele golaço que a gente viu. Mais um. E o que o Marra falou, a questão do ataque pelas laterais, pelo sistema de jogo do Carilli. E o Carilli, para mim, está fazendo de forma muito inteligente, como fez o Felipe Maestro, quando comandou, se não estou enganado, em 2 partidas no final de 2024. É você proteger o seu jogador cerebral. E é isso que o Carilli está fazendo. Ontem, no caso, o Payet, como ele já fez com o Felipe Coutinho, colocando 3 jogadores por trás. É o que a gente vem falando. Os laterais vão precisar apoiar. Ontem, novamente, o Paulo Henrique chegando muito bem à frente. Quando está o time, o 11 titular, o Verrete, o Alex Teixeira, tentando circular, mas não é o suficiente. Ainda mais hoje que muitos times jogam com pontas bem abertos. Então, quando você joga num sistema diferente do comum, você precisa igualar de alguma forma. E, para mim, o jeito que o Carilli está fazendo é bem inteligente. Você continua protegendo o seu camisa 10, mas você ataca pelas laterais. A gente pode, ou o torcedor, ele pode, assim, ficar animado com essa sequência? Ou a gente ainda tem que equilibrar essa expectativa por conta do Campeonato Carioca ou do Campeonato Estadual? Tem que equilibrar. Tem que equilibrar, mas o que... Precisa empolgar, né? Mas... Mas também já não está tão insatisfeito com o torcedor do Fluminense, Exato, por exemplo. Não precisa empolgar, mas também não, a gente em nenhum momento está falando do torcedor chateado. Sim. Está tendo uma caminhada aí, que eu acho que pode ser interessante. O elenco está fechado, está perfeito? Não, eu acho que precisaria reforçar. Mas os passos estão sendo dados. Você reparou quem está atrás de você? Né? É quem eu tô pensando? É o Reinaldo. É ele mesmo, né? Técnico do Maricá. Jogava a bola, Reinaldo. Jogou, né, bastante ali no Flamengo, no São Paulo, foi campeão também, né? Então, é isso, né? O Fábio Carilli e o Reinaldo. Bom, o Vasco da Gama que tem como um dos objetivos conquistar, claro, a Copa Sul-Americana nesse ano. Então tá aí, família vascaína. É plantão urgente. Vasco está mirando a contratação do atacante Rony do Palmeiras,
tendo em vista que o jogador não teve, né, a sua venda concluída para o Al Rayyan do Catar. A negociação envolvendo o atacante uruguaio Brian Rodrigues, né, deu uma esfriada, né, o negócio não avançou e o Vasco agora mira o plano B, né, que é o atacante Rony, que é muito bem visto, né, pela diretoria do Vasco, também pelo técnico Fábio Carille. É um jogador assim que recebe um salário de 1 milhão, né, 1,5 milhão, só que o Vasco acredita que irá ter condições de bancar o salário do atacante Rony. É um cara que ajudou muito o Palmeiras a ganhar diversos títulos nas últimas temporadas. É um jogador já experiente, é um atleta que, sem dúvida nenhuma, acrescentaria muito por aquele lado esquerdo ali, né, do ataque do Vasco da Gama. É um jogador que o Fábio Carille poderia utilizar muito e muito bem. Então, desde já, amigas e amigos, o Rony pode estar rescindindo o seu contrato com o Palmeiras e fechando com o Vasco da Gama, uma contratação histórica que o Pedrinho, né, junto com a diretoria do Vasco, vem trabalhando na surdina e poderá, nesses próximos dias, nessas próximas horas, fechar um contrato extraordinário com o atacante Rony. Então eu quero saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham sobre essa possível chegada do atacante Rony. Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Amigas e amigos, eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!